Não, mas eu quero tirar uma foto com a Beth e com o Fernando. Agora não, eles estão cantando. Depois. Ele deu o nome para estar conversando. Ele se interessa.
amar os nossos irmãos, vendo trazendo estrelas para vos iluminar. Trago também a semente, o amor para plantar. Trago a força da fé, trago a paz e a união, aquilo que o Mestre ensinou, amar os nossos irmãos, aquilo que o Mestre ensinou, amar os nossos irmãos. Bom dia a todos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja entre nós. Da minha parte, estou muito feliz e agradecida por vê-los aqui novamente. Aquele que estiver vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A espiritualidade os abraça e a família do Mundo Feliz fica muito feliz com a sua presença, seja ele encarnado ou desencarnado. Vamos fechando os nossos olhos e vamos buscando a Deus e vamos buscando a Jesus. E toda a espiritualidade amiga superior que se encontra conosco reunidos nesta manhã. E vamos abraçando amorosamente o nosso bom ajudador, o nosso mentor individual, o mentor da nossa casa e a querida mentora deste trabalho, a nossa irmã Serena. E juntamente com todos esses irmãos de luz, felizes pelo reencontro desta manhã, como criança que somos, vamos correndo aos braços de Maria, a mãe de Jesus e nossa, que nos abraça eternamente, afaga os nossos cabelos, enxuga as nossas lágrimas e nos ajuda no caminhar do dia. Maria, mãe de Jesus, nos acompanha até seu Filho amado, nosso irmão e mestre de Jesus. Chegando diante de ti, Jesus, paramos por alguns instantes ao vislumbrarmos tanta luz. Te agradecemos, Jesus, por todo o amor que tens pela humanidade e o ensinamento deixado a cada um de nós. E te pedimos, Jesus, sede conosco na vida e na morte. Não nos abandone por um momento sequer, pois sabemos que no final da nossa estrada a tua luz nos guiará à nossa nova morada. E nós te pedimos, Jesus, que nos pegue pela mão e nos leve até Deus, o nosso Pai. Chegando diante de ti, Senhor, paramos por alguns instantes ao vislumbrarmos tanta luz. Te agradecemos, Jesus, por todo o amor que tens por nós, por ter nos dado toda esta vida e por ter nos ajudado nesta manhã a chegar perto de Deus. Por isso nós agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Então, vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos para que esta prece possa chegar mais longe do lugar, envolvendo a cada um de nós que hoje aqui estamos, com as nossas dores e com os nossos amores. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. E com toda esta luz que invade este salão, nos
nos transformando em canal de luz que somos. Que essa luz possa envolver a nossa irmã Elizabeth, que vai fazer o Evangelho e a pregação de hoje. Seja bem-vinda aqui no Deus. Bom dia, amigos queridos. Bom dia. Ai, que bom dia gostoso. É uma alegria estar aqui. É a segunda vez que eu venho. Fico encantada com assim, o acolhimento, né, de todos dessa casa, esse coral maravilhoso. A gente chora, né, lembrando das nossas mãezinhas. E mesmo o espaço físico é muito lindo, né? Então eu sou imensamente grata pela oportunidade, né, de estar aqui. E muito gentilmente também permitiram que a gente escolhesse o tema. E nós vamos falar de respeitando as diferenças. A gente respeita a pessoa que é diferente de nós, sempre. Não, ainda não, né? Aquele que torce por um time diferente da gente, aquele que votou, né, naquele político que a gente não gosta, a gente respeita. Nós temos muito que aprender, né? Por isso que a gente vai falar sobre respeitando as diferenças, trazendo aqui um pensador, porque ele é mais do que filósofo, ele é pensador. É o Gabriel Chalita. Ele é assim, um renomado filósofo brasileiro, escreveu vários livros, e um desses livros chama-se Pedagogia do Amor. É fantástico esse livro, porque ele traz 10 contos de fadas, mitos e uma história do Velho Testamento. E em cada uma dessas histórias ele fala do valor, né, de alguma virtude, para a gente refletir mesmo. E hoje a gente vai falar sobre o respeito. Então, Gabriel Chalita fala que o conceito de respeito, o que a gente entende por conceito, está intimamente ligado às nossas ações. Então, a gente pensa assim, não, eu respeito, mas será que não vamos ver na prática realmente a gente respeita? E esse respeito ligado intimamente às ações é que vão levar, acho que no futuro, né, mais ou menos próximo, distante, no bem coletivo. Já imaginou se no nosso planeta todo mundo se respeitasse? As nações se respeitassem? Não haveria guerras, não é? É um mundo de regeneração que está aí no futuro, nos aguardando, né? Haveria paz, haveria união e boa vontade entre os povos. Está faltando muito, né? Dessa alteridade que é aceitar, né, o outro, respeitar o outro. A gente precisa concordar, mas todo mundo tem o direito de pensar, de acreditar naquilo que escolhe. E o respeito também está ligado à igualdade, à fraternidade. Respeito, igualdade e fraternidade andam juntos. Mas, né, ainda o que acontece no nosso planeta? Predomina o preconceito, uma competitividade. Em vez do ganha-ganha, né, eu ganho, né, o máximo que posso, né, tiro de você quase tudo que eu consigo, né? Essa competitividade exacerbada nesse mundo atual. Existe uma banalidade dos relacionamentos, né? Hoje estou com você, amanhã estou com outro, né? Esse materialismo, a busca, né, do ter, e aquela ambição desmedida, é esse o nosso panorama do mundo atual, né? Mas, voltando ao Gabriel Chalita, a gente vai trazer uma historinha que ele reflete nesse livro, O Patinho Feio. Quem é que aqui não ouviu a história do Patinho Feio? Todo mundo, né? A gente ouve na nossa infância, contou dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Essa história é de Hans Christian Andersen. Ele nasceu em 1806.
Ele era filho de sapateiro, de uma lavadeira, então ele teve uma infância pobre, não teve condições de estudar, mas o pai sempre o incentivou a ler bastante, a cultivar o interesse pela literatura, pelo teatro, né? E aos 14 anos ele foi para a capital, da Dinamarca, foi para Copenhague. E lá ele passou por vários encargos, né? Ele trabalhou em várias áreas. Ele foi cantor, ele foi ator, ele foi dramaturgo, ele foi escritor. E ele escreveu o primeiro livro, Tentativas Juvenis. Não passou da tentativa. Foi um fracasso. Ele vendeu 16 volumes, 16 cópias. O resto virou papel de embrulho. Mas o Hans, né, Christian, ele era muito perseverante. Então ele saiu viajando pela Europa, ele colheu várias histórias, né, várias tradicionais de cada país, né, da literatura clássica, reuniu tudo isso, e aí ele lançou, depois dessa longa viagem, né, um primeiro romance, chamado De Improvisatori, a improvisação. Foi um sucesso enorme. Aí ele chegou, a partir de então, a frequentar a corte lá da Dinamarca, e então ele escreveu várias obras. Olha, eu duvido que alguém aqui não conheça uma ou outra. A Roupa Nova do Rei. Aquela história, né, que a roupa é invisível, Polegarzinha, o Rouxinol, é uma história tão bonita, é tão triste, a Princesa e a Ervilha, o Valente Soldadinho de Chumbo. Ai, eu adorava essa história quando era criança, tocava o coração. A Sereiazinha, que depois, né, influenciou a Pequena Sereia, né, esses filmes do Walt Disney, o Sargento Verde, a Pequena Vendedora de Fósforos, é também fantástico, assim, muito comovente, e o Patinho Feio. O Patinho Feio, ao início, assim, obteve um grande sucesso, como todos os outros, né? O Patinho Feio, hoje em dia, é um dos mais conhecidos contos da literatura universal. É uma história cheia de encanto, de beleza, né? De dor, inclusive, cheia de emoção. Então vamos para essa história. Relembrar, né? Que aqui pelo jeito todo mundo já leu, já ouviu, né? Num lindo dia de verão, a mamãe Pata estava lá jogando seus ovos. Estava toda feliz, grasnando um e outro ovo, ia se quebrando os patinhos, né? Amarelinhos, lindinhos, saíam da casca, e ela estava assim ansiosa para que todos nascessem, mas aí um dos ovos era maior e ele não quebrava, né? O patinho não nascia. Vou chocar mais um pouco. Até que por fim nasceu uma ave maior que as outras, desengonçada, feia mesmo, sabe? E a mamãe Pata pensou: nossa, eu acho que é ovo de perua. Uma perua chegou aqui e deixou o ovo, né, para eu chocar. Mas ela ficou na dúvida: já sei. Vamos todos para o rio. Se não souber nadar, não é patinho, é peruzinho. Mas o bichinho sabia nadar. Tá bom, não é peru, né? E só que, assim, à medida que o tempo foi passando, esse patinho, ganhou o apelido de Patinho Feio, né? Ele era muito judiado por todos os outros, pelos irmãos, né? Pelos outros patos que diziam, né? Comparavam os irmãos, como ele é feio, como ele é desengonçado, né? Que diferente, faziam maldade com ele, até que, cansado de tantas humilhações, ele resolveu ir embora. Mas ele sofreu também, andou muito, nadou muito, dormiu ao relento, passou fome, passou sede, foi escorraçado, e o tempo foi passando, chegou o inverno, o tempo foi passando, chegou o verão, até que, andando
nossa, que aves lindas, elegantes, brancas, maravilhosas, cisnes brancos. E eles vieram em direção ao patinho feio. O patinho, agora eu vou levar mais, né, algumas maldades, né? E aí ele abaixou a cabeça, tinha uma poça d'água no chão, e ele viu a sua imagem, e ele era igual a eles. Ele tinha se transformado num lindo cisne branco. E aí todo o bando de cisnes veio, né? Cheio de alegria, acolhendo, e aí ele se sentiu muito feliz. Aí o Xalita fala, né, que ele, apesar de tudo, não se envaideceu com a sua beleza, e agradeceu a Deus por ter encontrado, né, a felicidade. E o Xalita então comenta que o respeito é um passaporte para um mundo melhor. E a história do patinho feio toca o nosso coração, né? Quem é que, ouvindo essa história, não desperta, nem que seja um fiozinho dentro de si, o amor ao próximo, né? A solidariedade, o respeito às diferenças, o cuidado daquele próximo que está desamparado, que está carente, que está sem apoio, que está fora do ninho. É isso que nos ensina a história do patinho feio, né? Ele se sentia um estranho, mas ele era constantemente demolido por todos, né? Por quê? Aí o Xalita explica. Porque a autoestima dele, olha, desse tamanhinho, né? Ele não se gostava. E aí ele ficou enfraquecido. Por quê? Porque ele desconhecia a sua verdade interior. Ele era um lindo cisne em potencial, mas ele não sabia disso. Todos nós temos, né, toda essa beleza dentro de nós. Então, ele, o patinho feio, desconhecia a sua essência, a sua beleza própria e singular. Ele era diferente dos patos. No fim, ele era até mais lindo, né, quando ficou adulto. Então, o preconceito leva à intolerância, leva à discriminação. O que é o preconceito? É um juízo preconcebido, né? A gente já põe aquilo na nossa cabeça. A gente não faz uma análise cuidadosa, é uma opinião nossa. Ele é assim e acabou, né? Não muda minha ideia. Intolerância. Intolerância é desrespeito ao diferente. É o que aconteceu, né, com o patinho feio. Então, a intolerância é uma atitude, né? O que me leva a agir é a atitude. E a intolerância, né? Se a gente pegar o tolerare, que vem do latim, significa acolher, ser indulgente, ser compassivo. A intolerância é isso, a gente não acolher, não ser indulgente, não aceitar, né? Não ter compreensão. Então, nós estamos falando do preconceito que leva à intolerância, que leva à discriminação. Discriminação é excluir, né? Hoje se fala em cancelar, né? Apartar, né? Segregar. É um comportamento. A gente vai lá, né, na rede social, cancela alguém. Ó, é a ação que eu tive. Então, pensamento ou opinião, que é o preconceito, leva à atitude, que é a intolerância, que leva ao comportamento, que é discriminação. Isso para a gente entender como funciona, né, na nossa cabeça. A gente pegar o mal pela raiz. A raiz é justamente o preconceito. Do preconceito é que nasce a intolerância e depois a discriminação. O Albert Einstein, né, o famoso físico do século XX, maior dele, já dizia aquela famosa frase: é mais difícil quebrar o preconceito do que um ato. Está enraizado na nossa cabeça, ó, já de muitas encarnações, e às vezes até estimulado na nossa infância, quando a gente observa, né, os adultos agindo com preconceito. É isso que a criança aprende. Aí está o cuidado dos pais, tios, avós, professores, né? Bom, os estudiosos, eles acreditavam que o preconceito era justamente isso.
na imitação dos adultos. Era adquirido, era aprendido, era imitado ao longo da infância. Mas o Espiritismo nos ensina que nós já trazemos as tendências do passado, as virtudes, as imperfeições morais, né? Entre elas o preconceito. E o Espiritismo nos ensina que a sociedade pode reforçar o preconceito e, consequentemente, como a gente viu, a intolerância e a discriminação, né? E tem vários tipos de preconceito, só para a gente, assim, se situar. O preconceito pela origem social, né? Está muito enraizado no Brasil. Isso são os estudiosos que apontam, né? Então, esse preconceito é manifestado pela elite contra as populações desfavorecidas, né? É aquele falso sentimento, né? Eu sou rico, eu sou poderoso, é aquela superioridade dos financeiramente mais favorecidos e que, às vezes, a gente vê na mídia, às vezes até se transforma em violência. A xenofobia é o preconceito aos estrangeiros. Vem daquele sentimento nacionalista exagerado das nações que fecham as suas fronteiras aos refugiados, né? E com essas crises sociais, há uma grande movimentação de refugiados pelo mundo. Pior que essa xenofobia tende a se intensificar. E preconceitos estéticos, por exemplo, ao obeso. A sociedade cria padrões de beleza, né? Padrões de beleza estéticos, né? Que são impossíveis de ser atingidos pela maioria. É aquela pessoa saradona, né? Aquela moça magrinha. É impossível que todos sejam assim, né? No site Brasil Escola, tem um artigo na internet do professor de Sociologia, Francisco Porfírio. Olha o alerta que ele nos faz. Há um movimento de intensificação dos preconceitos estéticos que estão aumentando, né? Isso porque existe um jogo de dominação do sistema capitalista. Por quê? As indústrias impõem esses padrões de estética de maneira cada vez mais incisiva, escreve o professor Porfírio. Para quê? Para criar a indústria da beleza. E aqui o Brasil ganha um dinheiro enorme com a indústria da beleza. As cirurgias, né? Estéticas, né? E muitas vezes de forma até desnecessária. Às vezes não, às vezes realmente fazer uma cirurgia plástica faz parte da saúde mental, para a pessoa se gostar mais, mas tem gente que exagera, né? Faz um atrás do outro. E aí o obeso sofre preconceito e ele entra acima no estado de estresse, de ansiedade, diminui sua autoestima. Às vezes surgem comportamentos compulsivos, né? Distúrbios alimentares, a bulimia, a anorexia. Porque o adolescente ele é muito sensível. E aí isso, né, esse bullying, daqui a pouco falando do bullying que vem nas escolas, acaba causando um estrago no ser emocional que a gente não tem tamanho, não tem ideia do tamanho. Também o preconceito aos portadores de necessidades especiais, né, pode ser deficiência física ou mental, né? Muita gente fala, eu incapaz. E aí que a pessoa, que sentimento ela tem de piedade? Isolamento. Piedade é diferente de compaixão. Compaixão é assim, estamos no mesmo nível. Não existe superior e inferior. Agora, nesse momento, você precisa da minha ajuda. Eu posso precisar. Agora, piedade não. Coitadinho, né? Eu sou superior a você, você precisa da minha ajuda. Então, piedade não é bom. Compaixão é, né? Aí tem os preconceitos dogmáticos, né, dos religiosos. O Emmanuel, no livro Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, traz um trecho lá de Romanos 14:15, que Paulo de Tarso escreveu:
contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Porque na época de Jesus, os judeus, diz Emmanuel, eles provocavam violentos atritos por conta das tradições referentes, inclusive, à comida impura. E Emmanuel fala assim, agora a gente não tem mais esse problema, né, das carnes sacrificadas nos templos, né, no templo, porque quando eles sacrificavam, né, as carnes no templo, tinha que ser aquele que o sacerdote vendia, porque o resto não servia. Mas hoje Emmanuel fala, não temos mais esse problema, mas existem novos formalismos religiosos que substituíram esses velhos motivos de polêmica e discordância, né? Então tem sacerdote que pensa assim, só é missionário aquele que está celebrando um ofício religioso, comenta Emmanuel. Mas ele fala, é possível meditar, entrar em conexão com o mais alto em qualquer lugar, em qualquer hora. Isso também é ser um missionário. E aí Emmanuel fala assim, olha, aqueles que já superaram essas barreiras, né, esse preconceito, cooperam em silêncio. Eles não se apegam mais a esses ritos, a essas convenções, né, mas também não menosprezam as pessoas que ainda são pegadas à matéria, às tradições. Será que a gente faz isso? Ou seja, a gente não se apega mais aos ritos religiosos, mas, e aí? A gente ainda menospreza aquele que se apega? O bullying, né, é um problema grave, principalmente nas escolas, né? Bullying significa valentão. Bullying é o ato de agressão, de intimidação, de perseguição que se repete. Se for só um ato isolado, não é considerado bullying. Aí é uma agressão, né? É uma briga. Mas aí o que acontece no bullying? Agressões verbais, físicas, psicológicas, né? Se aquele grupo coloca apelidos vexatórios. E esses agressores, às vezes, eles atuam sozinhos, né? Isoladamente, às vezes em grupo, e tem um grupo de espectadores que não interferem em defesa do agredido, às vezes até incitam mais violência. Acontece tanto nas escolas, entre crianças e adolescentes, mas no ambiente de trabalho também, mas aí tem outro nome, né? Chama assédio moral. Até a década de 1970 não se falava em bullying, mas ultimamente vem chamando muita atenção dos especialistas da área. E os agressores geralmente são jovens que passam por problemas psicológicos, que sofrem agressões em casa. Aí eles vão lá e descontam em alguém que não consegue se defender. Além das escolas, acontece também nos condomínios, nas vizinhanças, nos grupos de esportes, né? A escola é onde mais ocorre, né? E é onde, né, as crianças, os jovens passam a maior parte do seu tempo, né? E a escola reflete a nossa grande sociedade, que geralmente é agressiva, excludente. Além disso, como a gente viu, né, a sociedade dita padrões de beleza, normas de beleza, comportamentos. E esses grupos de agressores, eles querem reafirmar esses padrões violentos da sociedade, né? Essa normalidade, entre aspas, que a sociedade quer impor, para eles se sentirem, entre aspas, vencedores. E aí, o que acontece? Eu sou normal, né? Os valentões e o resto tudo são pessoas derrotadas, pessoas perdedoras. Os danos causados pelo bullying podem ser muito profundos. Depressão, distúrbios de comportamento, inclusive suicídio. A gente vê muito, né, noticiários sobre isso.
é preciso prestar muita atenção nesses agressores e também nessas vítimas. Quais os primeiros sintomas daqueles que estão excluídos? Geralmente eles não se abrem, né? Eles têm vergonha. Então, pais, professores precisam estar lá muito atentos. Então, começa aquele comportamento de isolamento, de não pertencer àquele grupo, né? Queda do rendimento escolar, queda da autoestima. Aí também tem a depressão, transtornos de ansiedade, às vezes até síndrome do pânico, que é um excesso de ansiedade, e outros distúrbios psíquicos. Então, é muito necessário que pais, os adultos em geral, os educadores, investiguem o que se passa, né? É preciso conscientizar os agressores e auxiliar as vítimas, dando apoio emocional, né? Qual uma solução para o problema do bullying? Violência não se combate com mais violência. Às vezes, é preciso punir os agressores, contê-los, né? Você está suspenso por uns dias, né? Ele é um perigo, né? Lá para aqueles estudantes é preciso, mas o importante é investigar o porquê, né? A pessoa está agindo assim, com essa agressividade, porque ela persegue, porque geralmente ela também está sofrendo. Então é preciso que haja compreensão, diálogo, educação e tratamento. É preciso conscientizar aqueles também que assistem o bullying e não fazem nada ou contribuem, né, com o bullying, porque isso não tem a agressividade funcionando. E é preciso fazer campanhas de conscientização sempre, porque esse problema é muito grave. E Emmanuel, no livro Atenção, se puder falar para ele, Chico Xavier, fala: como lidar com os agressores? A aspereza não assegura tranquilidade. Não é espancando a ferida que vamos curá-la. O remédio é o amor. É o amor que vai auxiliar, né, no reajuste da harmonia dessa alma doente, desse que promove o bullying, né? E ele escreve: o medicamento age dose a dose. O amor opera gesto a gesto. Olha que bonito, né? E o cyberbullying, meu Deus, né? Tá aí nas nossas redes, na internet, é aquela intimidação sistemática, né? Frequente nas redes da internet, a depreciação, o incitamento à violência, da pessoa alterar fotos dos dados, né? O intuito de criar constrangimento psicossocial, né? Naquela pessoa pelo Facebook, WhatsApp e tudo mais, né? E Jesus nunca excluiu ninguém, né? Olha aqui que Jesus nos ensinou. Está em Lucas 14, 13. Mas quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos, cegos. Hoje em dia dá para fazer isso? Não dá, né? Os tempos mudaram. Mas o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente faz muitos julgamentos e a gente exclui as pessoas. Você precisa desenvolver um novo olhar, aceitar todos com amor e compreensão. Não necessariamente concordar, mas respeitar. E Jesus tinha um especial carinho pelos excluídos. Ele amava todos, né, com a dignidade que mereciam. Então, todos somos filhos de Deus, temos direitos de sermos únicos. Cada um aqui é diferente um do outro. Trazemos isso, né, do que aprendemos ao longo das nossas muitas encarnações, do que aprendemos nessa infância. Então, nós somos únicos, singulares, diferentes uns dos outros, mas aos olhos de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. E Andrei Moreira, no escritor espírita, no livro Reconciliação consigo mesmo, com a família com Deus, escreve: quando o texto evangélico nos recomenda convidar
pobres, mutilados, coxos e cegos, estimula a inclusão de todos aqueles que não são considerados socialmente um mendigo da rua, né? Morador de rua, né? E que não promovem o status social e a vaidade daquele que os convida. Às vezes, né, você vai num banco, você fala de um jeito com o gerente lá, né? Todo terno e gravata. Aí você vai na rua, fala de outro jeito com o carinho. É uma forma de exclusão. Aí o Andrei fala, o amor que Jesus nos ensina pede um lugar para tudo e para todos. No nosso coração, né? Não necessariamente na nossa casa, né? Isso acaba sendo perigoso hoje em dia, mas no nosso coração. Ou em nós, brasileiros, nós somos preconceituosos? Vocês acham? Sim. Oh, que pena, e é mesmo, né? A agência de notícias, Observatório do Terceiro Setor, pesquisei recentemente, fala que o primeiro lugar de preconceito brasileiro é contra o LGBTfobia. 29% da população brasileira tem esse preconceito. Nós somos, então, 210 milhões de habitantes de brasileiros. É isso, mais ou menos, né? 30%. 70 milhões de pessoas que têm preconceito contra a LGBT. É um preconceito sexual, né? Por conta da visão puritanista, moralista, essa inflexibilidade no julgamento. O segundo maior preconceito que existe no Brasil é o religioso. 20%, vamos dizer, 42 milhões de pessoas têm preconceito em relação a, né, principalmente as pessoas que seguem crenças religiosas tradicionais, dogmáticas, fundamentalistas, que defendem suas leis e códigos assim como universais. Eu sou o dono da verdade, né? Atacam as outras religiões. A gente tem isso também, né? Centros de Umbanda sendo queimados, né? O preconceito ainda contra o espírita. E o machismo, só para constar, fica em 7º lugar no Brasil, mas cria tanto problema, por exemplo, diferença de remuneração, né, para homem e mulher que estão fazendo o mesmo serviço, o mesmo cargo, assédio, estupro, violência doméstica. Mas aí vamos pensar, qual a diferença entre preconceito e análise crítica? Será que eu estou sendo preconceituosa? Ou será que eu estou fazendo uma análise, né, crítica? Bom, o preconceito é essa opinião desfavorável, baseada nesse sentimento de hostilidade que é motivado por um julgamento apressado, por uma generalização apressada. Quando eu era criança, né, tinha aquela frase, todo baiano é preguiçoso. Olha que coisa mais injusta, errada. É generalização, né? É preconceito. Agora, a análise crítica, assim, a gente faz um exame detalhado das qualidades e dos defeitos de algo ou de alguém, né? É diferente da crítica nociva, né? A crítica nociva, destrutiva, é gerada pela intolerância, pelo desconhecimento. Muita gente fala mal do espiritismo, inclusive filósofos brasileiros falam cada bobagem. O espiritismo não é religião, assim, no sentido de religiosidade, não é filosofia, porque desconhecem. Gente famosa aqui no Brasil, é só ficar na internet. E essa crítica nociva por conta da incompreensão. Então, são pessoas que criticam malevolamente, né? Mas no fundo, o que ensina a psicologia? Estão projetando no outro as suas próprias frustrações e fracassos. Só que isso é inconsciente, né? O espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, Francisco do Espírito Santo Neto, escreve: as discordâncias são perfeitamente saudáveis e normais, né? Ninguém é obrigado a concordar com o outro, desde que estejam fundamentadas em fatos concretos e não em superstições. E aí Hamed explica que pais muito autoritários, ameaçadores, acabam criando
assim, na cabeça dos filhos, que eles precisam ser infalíveis, que eles precisam ser super responsáveis, né? Eles precisam ser controlados na cabeça dos pais. Isso cria um comportamento mental de constante cobrança nas crianças. E essas crianças, quando crescem, se tornam adultos que vivem numa ambiguidade, né? Eles se sentem perseguidos por conta dessa cobrança exagerada, mas se sentem na obrigação de serem superiores, porque é isso que esperavam deles. E aí Hamed escreve: desesperadamente, essas crianças que chegam nessa fase aguda, nessa ambiguidade, observam e desconfiam de si mesmos, exteriorizam e transferem toda essa sensação de autoacusação que está lá no inconsciente, condenando os outros, né? Uma projeção e uma válvula de escape para compensar a autoperseguição que veio da perseguição dos adultos, para aplacar essa autocobrança exagerada, uma cobrança que ela internalizou, o exagero de cobrança dos pais. Isso nem sempre é explícito, mas é subliminar. Só que a nossa mente vai guardando tudo isso. E Jesus já dizia tudo isso a respeito desse assunto. É que a gente vê o arqueiro no olho do outro e não vê a trava no nosso, né? Nós vemos pequenos defeitos dos outros e não vemos nossos inúmeros e talvez grandes defeitos, nossas imperfeições morais. Então, as pessoas críticas, intolerantes, preconceituosas, são especialistas em ver o arqueiro no olho do outro e não ver a trave no seu. E o Hamed fala, um alerta para nós. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Estamos esquecendo, né, de evoluir, de crescer espiritualmente, porque a gente fica prestando atenção nos outros. E aí, né, nós, o que sentimos, qual a nossa atitude, como agimos? Estamos cuidando do nosso crescimento espiritual? Então, amigos queridos, agradeço muitíssimo a atenção de todos e um ótimo